Bem-vindos à febre mundial. Hoje é dia do gigante, do maior de todos, o Brasil. Não há, na história dos campeonatos do mundo, nenhuma seleção tão vencedora, tão admirada e tão temida. 5 títulos mundiais, mais do que qualquer outra nação. E há um recorde ainda mais impressionante. O Brasil é o único país que esteve presente em todas as edições do Mundial, desde o primeiro, em 1930, sem nunca falhar uma única vez, sem nunca precisar de um play-off. Em 2026, marca a sua 23ª presença consecutiva. Falar do Brasil é falar do futebol arte, da camisa amarela mais famosa do planeta, de Pelé, de Garrincha, de Ronaldo. Vamos mergulhar na história da seleção mais bem-sucedida de sempre e perceber porque é que, mesmo em jejum, o Brasil é sempre candidato. O Brasil compete na Conmebol, a poderosa confederação sul-americana, que partilha com a Europa o domínio do futebol mundial. De amarelo e verde, a seleção canarinho é, provavelmente, a marca desportiva mais reconhecível do planeta. No Mundial 2026 está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, partindo como favorita clara. Mais do que resultados, o Brasil construiu uma identidade, o jogo bonito, a ginga, a alegria, a criatividade individual levada ao extremo. Foi o país que transformou o futebol numa forma de arte e que deu ao mundo alguns dos maiores génios a alguma vez pisar o relvado. Essa pressão de jogar bonito e ganhar é, ao mesmo tempo, a sua maior bênção e o seu maior fardo. Para o Brasil, ser campeão é uma obrigação, não um sonho. Vamos a um número que define a grandeza do Brasil, presença em todas as fases finais da história. Enquanto gigantes como a Itália, a Inglaterra ou a França já falharam apuramentos e ficaram fora de mundiais, o Brasil nunca, jamais, faltou à festa. Em 2026, soma a sua 23ª participação seguida. É uma constância sem paralelo, fruto de uma fábrica de talento inesgotável e de uma paixão nacional que faz do futebol quase uma religião. Em qualquer geração, em qualquer década, o Brasil produz craques que chegam aos maiores clubes do mundo. Essa regularidade não é sorte, é a consequência de um país onde se joga a bola em cada esquina, em cada praia, em cada campo de terra batida. O Brasil é, simplesmente, o coração do futebol mundial. 5 estrelas brilham sobre o emblema da Canarinho, uma por cada título mundial. O primeiro veio em 1958, na Suécia, com um jovem chamado Pelé a deslumbrar o mundo aos 17 anos. O segundo em 1962, no Chile, com Garrincha a assumir o papel de herói. O terceiro, o mais lendário, em 1970, no México, com aquela que muitos consideram a melhor seleção de sempre. Depois de um longo jejum de 24 anos, veio o tetracampeonato em 1994, nos Estados Unidos, com Romário em estado de graça. E em 2002, na Coreia e Japão, chegou o Penta, com o Ronaldo fenomenal a apagar fantasmas e a marcar os 2 golos da final. 5 títulos, 5 épocas diferentes, a mesma camisa amarela a levantar a taça. Se há uma equipa que define a grandeza do Brasil, é a de 1970. Aquela seleção, com Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto, jogou um futebol tão perfeito, tão bonito, ficou eternizada como, para muitos, a melhor equipa da história do desporto. O gol final de Carlos Alberto na final contra a Itália, fruto de uma jogada coletiva sublime, é estudado e admirado até hoje. Com aquele título, o terceiro, o Brasil conquistou o direito de ficar para sempre com a antiga taça Jules Rimet. E Pelé tornou-se o único jogador da história a vencer 3 campeonatos do mundo. Aquele esquadrão de 1970 não foi apenas campeão, foi a confirmação de que o Brasil tinha levado futebol a um patamar artístico que ninguém mais conseguiu igualar. Nenhum país produziu tantos génios como o Brasil. No topo de todos, Pelé, o rei, eleito por muitos o maior futebolista de sempre, 3 vezes campeão do mundo. Ao seu lado na história, Garrincha, o anjo das pernas tortas, o driblador mais imprevisível que o futebol já viu. Depois vieram Zico, Sócrates e a geração mágica dos anos 80. Romário, o baixinho genial de 1994. Ronaldo, o fenómeno, talvez o melhor avançado de sempre. Ronaldinho Gaúcho, que encantou o planeta com a sua alegria. Rivaldo, Kaká,
E mais tarde Neymar, o maior marcador da história da seleção. É uma galeria de craques que parece não ter fim, geração após geração, todos com a mesma magia nos pés e a mesma camisa amarela nas costas. Os números do Brasil em mundiais são esmagadores. São cerca de 76 vitórias em 114 jogos disputados, apenas 19 derrotas e a melhor diferença de golos da história da competição. O Brasil chegou a 7 finais, só atrás da Alemanha nesse registro. Vários brasileiros conquistaram o prémio de melhor marcador de um Mundial. Leonidas em 1938, Admir em 1950, Garrincha e Vavá em 1962 e Ronaldo, com 8 golos, no inesquecível torneio de 2002. São estatísticas de uma superioridade construída ao longo de quase um século. Nenhuma outra seleção se aproxima deste domínio absoluto. Quando se fala dos maiores números da história dos campeonatos do mundo, o nome do Brasil aparece, quase sempre, lá no topo da lista. Mas nem só de glória vive o Brasil. Há duas feridas que ainda doem a um país inteiro. A primeira, o Maracanaço de 1950. O Brasil organizou o Mundial e bastava-lhe um empate na decisão, em casa, no Maracanã lotado. Mas o Uruguai venceu por 2-1 e calou 200 mil pessoas, num trauma nacional que marcou gerações. A segunda, mais recente e talvez ainda mais cruel, em 2014, de novo em casa, na meia-final, o Brasil foi humilhado pela Alemanha por 7-1. Um resultado impensável, que envergonhou o país do futebol diante do mundo inteiro. São cicatrizes que mostram que, mesmo para o maior de todos, o futebol também sabe ser implacável. E que alimentam, ainda mais, a fome de novos títulos. Por mais incrível que pareça, o Brasil vive o seu maior jejum de títulos da história moderna. Desde aquele Penta de 2002, já lá vão mais de 2 décadas sem levantar a taça. Houve desilusões dolorosas, a eliminação em casa em 2014, as saídas nos quartos de final em 2018 e em 2022, esta última frente à Croácia, no desempate por penaltis, depois de uma exibição de gala que prometia muito mais. Para um país habituado a ganhar, 24 anos sem o título é uma eternidade, uma pressão imensa sobre cada nova geração. O sonho do Hexa, a sexta estrela, tornou-se quase uma obsessão nacional. E em 2026, com uma nova geração a despontar, o Brasil volta a sonhar em acabar, finalmente, com esta longa espera. O Brasil chega a 2026 a apostar numa nova geração de talento, como sempre fez. A grande estrela é Vinícius Júnior, extremo do Real Madrid, dos jogadores mais decisivos e desequilibradores do mundo, com aquela velocidade e drible típicos da escola brasileira. Ao seu lado, Rodrigo, também do Real Madrid, frio nos momentos importantes, e Rafinha, que vive grandes épocas na Europa. É uma geração que tem a missão difícil de suceder a Neymar e de devolver ao Brasil o título que tanto lhe foge. Talento não falta, nunca faltou. A questão, como sempre com o Brasil, é juntar esse talento individual a um coletivo forte e a um equilíbrio que transforma magia em resultados. Se o conseguirem, ninguém quererá apanhar a Canarinho pela frente. Algumas curiosidades sobre o gigante. Já o dissemos, mas vale a pena repetir, o Brasil é a única seleção do planeta que disputou todas as edições do Campeonato do Mundo, sem exceção. Outra, curiosamente, a famosa camisa amarela nem sempre existiu. Até ao trauma de 1950, o Brasil jogava de branco. Depois do Maracanaço, foi lançado um concurso para criar um novo equipamento que incorporasse as cores da bandeira e nasceu a icónica camisa amarela com detalhes verdes, hoje um dos símbolos desportivos mais reconhecidos do mundo. Cada estrela sobre o emblema conta um título, cada geração acrescenta um capítulo a uma história que é, simplesmente, a mais rica do futebol mundial. Em 2026, o Brasil quer escrever mais uma página dourada. Como habitual, o Brasil garantiu a presença em 2026 através das exigentes eliminatórias sul-americanas, das mais difíceis do mundo, onde defronta gigantes como a Argentina, o Uruguai e a Colômbia em todas as jornadas. Apesar de algumas turbulências e de troca de treinadores, a qualidade do plantel acabou sempre por falar mais alto. O Brasil chega a 2026 com a etiqueta de sempre, a de candidato ao título, por muito que o jejum dure. Nenhuma seleção carrega tanta história, tanta pressão e tanta expectativa.
Para os brasileiros, qualquer Mundial em que não se ganhe é um fracasso. É esse o peso, e ao mesmo tempo o privilégio, de defender a camisa amarela. A caça à sexta estrela está oficialmente aberta. Então, o que espera o Brasil em 2026? No grupo C, mede forças com Marrocos, uma das revelações dos últimos mundiais, com o estreante moderno Haiti e com a Escócia. O Brasil parte como favorito claro a vencer o grupo, embora Marrocos, quarto classificado em 2022, prometa ser um teste sério. Mas o objetivo do Brasil nunca é o grupo, é a taça. Depois de mais de 20 anos de espera, esta nação inteira sonha em ver a Canarinho levantar, finalmente, o sexto título mundial, o tão desejado Hexa. Com a sua história, o seu talento e a sua fome, o Brasil será sempre um dos grandes candidatos. Achas que é desta que o Brasil conquista o Hexa? Comenta aqui em baixo. E subscreva Febre Mundial, temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!